Olha só, nós estávamos vendo na parte inicial das últimas aulas o conceito da história, as fontes históricas e tudo mais, né? O estudo da história. Nós vamos avançar mais um pouco, nós vamos chegar nas teorias sobre a criação do universo, como que ele surgiu. Nós estamos vendo lá na parte do ensino religioso a questão dos mitos, o mito indígena, o mito afro-brasileiro, sobre isso. Mas como é que vai ter surgido, né? Como que a vida ela vai se originar? Nós vamos ter duas teorias que vão falar isso para nós, né? De um lado nós vamos ter o criacionismo e de outro lado nós vamos ter o evolucionismo. Por quê? Tem toda uma explicação de como essa vida teria se originar. Que é o que viria daquelas perguntas, ó, ali lá em cima no slide, ó, de onde viemos, o que somos, para onde vamos, o que acontece depois que a gente morre, tudo isso são perguntas que o ser humano se faz. E a gente ainda não chega a uma resposta. E aí nós temos ali, ó, descobrir de onde viemos, como viemos, ou o que somos, ou continua provocando curiosidade das pessoas. Ao longo do tempo, em diferentes lugares, as pessoas tentaram encontrar sentido para a existência e explicar questões como o surgimento da vida e os seres humanos. Para isso, recorrem-se a crenças e saberes transmitidos de uma geração para outra. Lembra que a gente viu lá da oralidade? Junto da oralidade, nós vamos ter os mitos, né? Os mitos da origem e os mitos da criação. Tá? Nós vamos ver novamente sobre isso. Vocês já ouviram essas palavras aqui? Criacionismo ou evolucionismo? Não imagino que seja. Não? Criacionismo. Vamos começar então pelo criacionismo. O criacionismo é uma teoria, né, que vai vir lá da religião. Né? A religião que vai falar para nós como que a vida teria se originado. Se a gente for pensar que a gente aprende ali, né? Seja na aula, seja na catequese, seja ali no culto, ou na célula para quem frequenta, como é que é falado para nós que a vida se originou? Deus criou. Exato, então olha só, lembra lá, Deus criou tudo, criou lá os animais, criou as plantas, criou a vida em 6 dias e descansou no 7º, certo? Não é isso que a Bíblia fala para nós? Não é essa a explicação religiosa? Essa explicação, ela vai se encaixar nisso aqui, ó, no criacionismo. Quem vai falar para nós vai ser a própria fé, e a gente vai encontrar lá na Bíblia. Nós já comentamos algumas vezes qual parte da Bíblia mesmo, qual passagem da Bíblia mesmo que a gente encontra isso? Gênesis. Exatamente, nós vamos ver lá uma parte em Gênesis, que até teve lá da fonte histórica. Nós teve atividade lá da letra da música e uma passagem da Bíblia que foi comentado sobre isso mesmo. Então, o criacionismo é a religião, é a fé que vai falar para nós, que vai trazer essa explicação. Só que essa explicação, ela só vai aparecer mesmo de acordo com o que a igreja fala para nós, né? Que é ali, ó, o criacionismo é uma explicação para a origem do universo e da vida que se baseia na fé. Para os criacionistas, todas as coisas existentes foram criadas por uma ou mais entidades sobrenaturais superiores, ou seja, um Deus ou vários deuses, que é o que nós vimos aqui. Então, quem vai falar para nós vai ser a própria religião, vai ser a própria fé. Então, nessa parte do criacionismo, a gente vai ver que nesse momento só a introdução é a religião que vai falar para nós como que a vida teria se originado. E aí vai vir aqui, ó, desse criacionismo. Junto aqui, quando a gente fala dessa origem, lembra daqueles personagens personagens bíblicos que a gente vê lá do Jardim do Éden, da Arca de Noé. Todos eles também vão fazer parte nessa teoria, né? Porque é uma forma de mostrar, né, uma explicação de como a vida teria se originado, certo? Tá. Nós temos de um lado, então, criacionismo, tá fácil ainda?
Tá fácil, tá difícil? Tá fácil ainda, né? Nós temos de um lado o criacionismo, que é a explicação da origem da vida através da fé, e nós temos o evolucionismo, que vai ser o oposto, que vai se contrapor ao criacionismo. Aqui no evolucionismo, quem vai trazer uma explicação para nós vai ser a ciência, não vai ser mais a fé. E no caso aqui, quando a gente fala da ciência, olha só, nós vamos ver aqui, ó, a parte do evolucionismo, ali ao longo dos séculos 18 e do século 19, os cientistas passaram a dar mais atenção aos fósseis, que nós já vimos também, que vão ser ali, ó, os vestígios humanos, né, de seres humanos, de animais e plantas preservados. Eles ficaram intrigados com o grande número de fósseis de animais desconhecidos e que não eram mais encontrados na natureza. Aí nós vamos ter ali, ó, o Charles Darwin, um dos principais cientistas, estudaram os seres vivos e os fósseis e enviados ao redor do mundo. Suas ideias vão dar origem à teoria do evolucionismo. Esse evolucionismo, ele quer dizer para nós que é aquela lei do animal mais forte, ele vai sobreviver, né? Então aquele animal mais forte, ele vai sobreviver, enquanto o mais fraco, ele vai acabar morrendo ou em muitos casos sendo substituído. Então esse evolucionismo é a teoria então que aparece da própria ciência, e vai aparecer isso aqui, ó, a seleção natural. E nós vamos ter ali, ó, a lei, vamos pensar assim, a lei do mais forte, né? Porque os mais aptos sobrevivem. Até se a gente for pensar, a gente vai ver lá dos homens das cavernas. Geralmente ali, quem sobrevivia? Não eram as tribos ou eram as comunidades ali mais fortes, né? As que fossem mais guerreiras. Inclusive nós temos, quando a gente fala disso aqui, nós temos alguns desenhos e alguns filmes que vão mostrar isso para nós. Vocês já assistiram a Era do Gelo? Vocês já assistiram o filme dos Crônicos? Sim. Vocês já assistiram os Flintstones? Sim. Vocês lembram deles? Sim. Os Flintstones não é da época de vocês, eu vou mostrar para vocês aqui. Para quem conhece, tudo bem, para quem não conhece, vamos ver aqui, ó. Mas você vai conhecer agora. Ó, é esses personagens aqui, ó. Olha só, são esses personagens que, querendo ou não, também mostram para nós essa parte ali que entra ali do ser humano, né? Quando ele vai se desenvolvendo. O outro que eu comentei para vocês é da Era do Gelo. Inclusive a Era do Gelo vai ter uma atividade na próxima aula que vai utilizar como exemplo o desenho, a própria história da Era do Gelo. Então o que acontece no filme lá da Era do Gelo? O que acontece? O que acontece na história da Era do Gelo? As geleiras estão derretendo? Oi? As geleiras estão derretendo? Isso, as geleiras estão derretendo. E aí o que acontece quando as geleiras estão derretendo? Você tem que procurar um outro lugar em que você possa sobreviver. E é o que vai acontecer com eles, não é isso? E o que vai acontecer com eles? O que será que vai acontecer com eles? Vocês lembram? Eles vão se separar. E nós temos tudo bem. Nós temos um outro filme, esse eu não conheci. Esse aqui eu conheci, esse aqui eu não conhecia. Eu só fui conhecer, eu acho que uns 2 anos atrás, quando eu tive que falar no 6º ano. E esse daí, o que acontece aqui nos grupos? As pessoas que moram em cavernas. Pessoas que moram nas cavernas, a gente vai ver dentro aqui depois. Mas o que acontece na história, no filme? Aqui, vamos mostrar aqui a família aqui. O que acontece com eles ali no filme? Então, peraí, vamos lá. Agora eu acho que é essa aqui. Então essa menina que a gente não sabe o nome, não lembramos do nome, ela acaba encontrando com... Ele encontra com quem? Com um menino, com um cara lá, uma pessoa aleatória. Aí
Ela começa a gostar dele, certo? Sim. E o que acontece depois? E o pai dele não é